exercício aí. Vamos fazer junto aqui para a gente começar a entender a aplicação aí dessas equações, né? Na lista de exercícios vocês vão ver que tem bem mais exercícios lá que eu propus para os senhores. Então vamos lá, então ele coloca assim, ó. Para pesquisar a profundidade de um oceano numa certa região, usa-se um sonar instalado no barco em repouso. O intervalo de tempo decorrido entre a emissão do sinal, um ultrassom de frequência de 75 kHz, e a resposta do barco é de 1 segundo. Certo? Então a gente vai discutir esses valores aí. Supondo que o módulo da velocidade de propagação do som na água seja igual a 1,5 vezes 10 na terceira metros por segundo, ele te pergunta qual a profundidade do oceano nessa região aí considerada. Ele te responde lá, né, 750 metros, a gente tem que saber de onde veio isso daí. Então vamos pensar. Primeira coisa que a gente vai fazer, toda vez que a gente começa a resolver um exercício, né, esses que envolvem cálculos, como a gente já falou em outras situações, né, a gente sempre fala disso, primeira coisa é anotar os dados que a gente tem, o que ele te deu no problema. A gente vai ver o que ele tem, né, ele te deu e você identificar o que ele te pediu. Então, olha, a primeira coisa, eu já sei ali que ele quer saber a profundidade. Mas para achar a profundidade, o que ele te deu? Ele te deu um tempo. Que tempo era esse? Ele te deu o tempo de 1 segundo, que corresponde ao tempo de emissão do som e recepção. O que isso quer dizer? O tempo que o som levou para ir no final do oceano e voltar é de 1 segundo. Isso a gente chama de eco. Por que a gente chama de eco? Que o eco é o tempo gasto para a onda ir ou encontrar um obstáculo e você ouvir de novo. Você só tem eco se tiver reflexão do som. Então, o som foi, bateu na profundidade e voltou. O receptor do navio lá captou de novo esse som. Só que ele percebeu o quê? Que levou 1 segundo para isso acontecer. Então quer dizer que o tempo de ida e de volta é de 1 segundo. E outra coisa que ele te deu foi a velocidade, que é de 1,5 vezes 10 na terceira metros por segundo. O que a gente vai pensar? Aqui trata-se de um movimento onde a velocidade é constante. Por que a velocidade é constante? A velocidade do som ali não muda. Né? Se a velocidade do som não muda, a gente pode usar uma equaçãozinha que a gente tem do movimento uniforme, que é a equação da velocidade média. Né? Que a equação da velocidade média diz o quê? Que a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Eu chamei ali de ΔS, que é a variação do espaço, eu chamei de D, que nada mais é do que a própria profundidade. Só que você tem que notar justamente o quê? Que para você achar a distância, você não precisa do tempo de ida e de volta. Você precisa do tempo somente de ida ou do tempo de volta. Então, se eu quero saber a profundidade desse oceano, basta eu calcular utilizando o tempo de ida. Não preciso 1 segundo completo. O que eu quero te dizer com isso? Que a minha variação de tempo aqui não vai ser 1 segundo, e sim a metade disso. Eu vou pegar 1 segundo e dividir por 2, que foi o que eu coloquei lá. Então a minha variação de tempo ali é de 0,5 segundos. Olha a equaçãozinha da velocidade média lá. Velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Certo? Nesse caso, ele quer saber o espaço, a profundidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o D. Né? Substituir o D pelo ΔS. A velocidade eu tenho e a variação de tempo também tenho. Como é que eu fiz lá? Mudando aquela equaçãozinha lá de cima, eu percebo que a minha distância, que corresponde à profundidade, vai ser igual à velocidade vezes a variação do tempo. Agora ficou fácil, por quê? Porque eu tenho esses dois valores. Quem vai ser meu D? Vai ser o V, quanto é igual a velocidade? 1,5 vezes 10 na terceira, que é a mesma coisa que 1.500. Vezes o tempo. Mas qual o tempo? O tempo de ida. Se ele levou 1 segundo para ir e voltar, quer dizer que só para ir levou meio. Então, 0,5. Multiplicando 1.500, que é a velocidade, pelo valor do tempo, que é de 0,5, você chega a 750 metros. Então eu tenho que a profundidade desse oceano aí, nessa localidade, que foi o que ele te perguntou, é de 750 metros. Tranquilo? Vamos lá, mais um, para a gente fazer junto aqui. Olha lá. Os morcegos são, entre aspas, cegos e se orientam através de ondas ultrassom, né, emitidas por eles mesmos. O menor comprimento de onda que eles emitem no ar é de 3,3 vezes 10 a menos 3 metros. A frequência mais elevada que os morcegos podem emitir no ar, onde a velocidade do som é de 340 metros por segundo, em hertz vai ser quanto?
ou seja, ele quer a frequência. Tá lá, né, a frequência no caso ali vai ser na ordem de 10 na quinta, mas vamos ver como é que vai ser isso daí que a gente vai chegar. Então olha lá o que a gente tem, presta atenção. Primeira coisa, como eu te falei, primeiro identificar o que a gente tem. Né? O que a gente tem lá? A gente tem um comprimento de onda, que ele falou que é 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Ele te dá a velocidade do som, que é uma constante. No caso, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, que a gente viu lá. E ele quer a frequência. Como é que a gente vai fazer? Agora mudou, a gente vai usar aquela outra equaçãozinha. Por que eu vou usar essa e não a anterior? Porque essa aqui envolve o comprimento de onda, na outra não tinha. Então, para calcular aqui, no caso, a minha frequência, eu utilizarei a equação fundamental da onda, que diz que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se eu pegar essa equaçãozinha aqui, da velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, e isolar a frequência, ela vai ficar como? Que a velocidade, que a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Aí agora ficou fácil, a gente só vai substituir. O que vai ser a minha frequência, que foi o que ele pediu? Vai ser a velocidade que ele te deu lá em cima, que é 340 metros por segundo, que eu coloquei em notação científica, ou seja, 340 metros por segundo é a mesma coisa que 3,4 vezes 10 ao quadrado, 10 na segunda, dividido pelo valor do comprimento de onda que ele te deu lá. Ele te diz que o comprimento de onda é quanto? 3,3 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Metros. Dividindo 3,4 vezes 10 ao quadrado dividido por 3,3 vezes 10 a menos 3, você vai chegar que a frequência é aproximadamente ali 1,3 vezes 10 na quinta. Né? 1,03 vezes 10 na quinta, você pode arredondar ali para 1 vezes 10 na quinta, né? Que é a resposta que ele te pediu. Né? Então, o mais próximo que você vai chegar ali, 10 na quinta, que aí você vai lá e marca a resposta sendo a letra A. Tranquilo? Belezinha? Né? Continuação da nossa disciplina aí de rede de comunicação. Vou falar um pouco aí agora aí sobre essa parte de comunicação de dados. Né? Levando em consideração que a gente falou sobre ondas, aí a gente vai continuar agora um pouco dessa parte teórica aí, não menos importante. Né? Sempre a gente gosta de trazer, né, um pouco dessa evolução, dessa parte histórica aí. Né? Então você tem lá que, como os computadores, você tem o início dessa ideia, né, de construção de computadores e tudo mais, o aumento dessa tecnologia sendo, né, gradativo aí com o decurso do tempo, né? E a ideia aí que você tem de compartilhamento de informações, né? Essas trocas de informações vieram também com o avanço dessa tecnologia aí, certo? Aí você tem, bem importante, né, para que essa comunicação aconteça, os meios de transmissão. Então você tem os meios de transmissão via terrestre, né, que eu coloquei como exemplo, os cabos metálicos e também os fios, a fibra óptica, né, que a gente vai falar bastante dela nesse capítulo, e também as vias aéreas, né, que você tem a transmissão de superfície e também a transmissão aí via satélite. Tudo isso com o intuito de melhorar, né, essa transição dessa informação migrando de um ponto para outro. Né? Você tem vários meios aí de transmissão para que essa informação chegue. Via terrestre, então, né, a gente falou algumas características disso aí, né? Difere quanto aí os seus parâmetros. Tem a capacidade, né? Você tem potencial para conexões, ponto a ponto, né? Multiponto, vários pontos você pode colocar. Limitação geográfica já é uma coisa que, né, às vezes, de repente, você tem um obstáculo para transpor e muitas vezes na via terrestre você não consegue, né? Devido a essa conexão aí que você tem, né? Imunidade aí de ruídos, né? Você consegue fazer o custo, bastante importante, né? O custo aí vai ser bem mais baixo quando comparado, por exemplo, que a gente vai falar da fibra óptica aí. Disponibilidade de componentes, né, por ser uma coisa mais simples, consequentemente a manutenção também fica mais fácil. E também é uma coisa aí onde a confiabilidade também é bastante elevada, né? Você confia aí no material que você tem aí, né? Meios físicos mais utilizados nessas redes aí, a gente já falou isso em outro momento, né? Esse padrão SAR, né, cabo coaxial e também a fibra óptica aí dentro desses terrestres, né? A gente falou também disso, né, um pouco dessa comunicação de dados aí. Comunicação de dados é a troca de informação entre dois dispositivos através de um meio de comunicação, que pode ser, por exemplo, aí, através de fios, como a gente elucidou, né, ali um sisteminha que a gente coloca. Então você tem um transmissor, você tem a mensagem, e na outra parte você tem um receptor dessa informação.
sistema básico de comunicação de dados é composto por 5 elementos. Primeiro, mensagem. A informação é transmitida, né? Pode ser constituída de texto, números, figuras, áudio, vídeo, ou qualquer uma combinação desses elementos. Transmissor é o dispositivo que envia a mensagem de dados. Pode ser de um computador, uma estação de trabalho, né? Um telefone, uma câmera, vídeo, dentre outros. A gente tem muitos desses aí, né? Para o celular, que a gente não citou ali, mas também participa. Receptor, né, no caso, é o dispositivo que recebe a mensagem. Pode ser o computador, uma estação de trabalho, telefone, né, uma câmera de vídeo, etc. O meio, né, a gente pode falar da parte física, né, é o caminho físico por onde viaja essa mensagem, dirigida ao receptor. E o protocolo, como a gente falou de uma outra disciplina, né, é o conjunto de regras que governa, né, a comunicação de dados. Ele representa o acordo entre esses dispositivos que se comunicam entre si. Certo? Importante agora, né? Um pouco da fibra óptica aí, né? Eu coloquei ali uma explicação bem elucidada ali para a gente entender bastante essa parte aí da fibra óptica. Fibra óptica é um filamento extremamente fino e flexível, feito de vidro ultra puro, plástico ou outro isolante elétrico, né? Material com alta resistência ao fluxo de corrente elétrica. Possui uma estrutura simples, composta por uma capa protetora, interface e núcleo. A tecnologia, né, ou seja, essa tecnologia tem conquistado o mundo, sendo muito utilizada nas telecomunicações. Em exames médicos, né, exame médico também, como endoscopias e cirurgias corretivas, através, aí você tem ali para correção de problemas visuais, entre outras aplicações também é bastante utilizada. Então a fibra óptica vem crescendo muito, né, nas suas aplicações em várias partes aí da sociedade, não somente nas telecomunicações, que é o nosso foco, mas a gente percebe outras aplicações. Aí eu trouxe ali justamente para a gente entender qual a parte da física, ou seja, qual o conceito físico que a fibra óptica se baseia para que seu funcionamento aconteça. Existe um fenômeno chamado de reflexão total. Eu coloquei ali bem destacado, né, está em amarelo ali, né, chamando bem a atenção, justamente para explicar um fenômeno. A gente não vai se alongar muito aqui, né, porque né, faz parte da nossa disciplina nesse momento, que seria, como eu falei na parte de ondas, a refração é a mudança de meio de propagação de uma onda, basicamente uma onda luminosa, a luz. Então, quando a luz muda de um meio para outro, isso aconteceu a refração dessa onda luminosa. Só que a gente percebe que para que aconteça essa reflexão da luz, ela pode acontecer de formas diferentes, que é o que a gente costuma dizer que existe a reflexão que é difusa e a reflexão regular. Normalmente, toda vez que a luz incide sobre uma superfície, parte dessa luz é absorvida pela própria superfície. Né? Acontece um fenômeno que a gente chama de absorção. Então, nem toda a luz que se reflete é toda a luz que incidiu sobre a superfície. Mas no caso da fibra óptica, justamente por acontecer a reflexão total de toda a luz, ou seja, de toda a onda eletromagnética que incidiu nessa superfície, ela volta, ou seja, ela passa a se propagar em outro meio, que é o que a gente chama de reflexão total. O que isso implica, em outras palavras, para a gente no nosso cotidiano, a título de telecomunicações? Que essa informação ela vai chegar quase que sem perda, ou sem nenhuma perda, certo? A menos que você tenha uma emenda, se esse cabo for totalmente inteirício, dificilmente você vai ter perda. Então, aumenta muito a qualidade, né? Que é o intuito aí da utilização da fibra óptica. É exatamente isso que ocorre no interior do filamento de uma fibra óptica. A luz percorre de uma extremidade à outra da fibra, né? Refletindo várias vezes nas paredes da interface, que mudam o feixe de volta para o núcleo, fazendo uma espécie de zigue-zague ao longo do caminho. E esse zigue-zague, ou seja, que é uma série de reflexões que acontece no seu interior, não acontece essa reflexão sem nenhum tipo de perda de informação. Não acontece quase que nenhum tipo de absorção por parte das paredes da fibra. A constituição aí, ó. Constituição. Núcleo e casca são feitos de sílica, né? Dopada ou plástico. No núcleo é injetado um sinal de luz proveniente aí de um LED ou laser que percorre a fibra se refletindo na casca. Ao redor existe uma extremidade, né, substâncias de menor índice de refração. Índice de refração é uma outra coisa que a gente tem também dentro
óptica lá, que a gente também não vai entrar muito nesse plano. Faz com que os raios sejam refletidos inteiramente, minimizando as perdas aí na transmissão, que é o que interessa na utilização de fibra óptica, certo? Umas outras características, né, a questão aí da capacidade de 100, né, mais ou menos ali 100 megabytes ali, né, vai chegar a 10 km, várias outras situações, né, se você precisar de multibolo e monobolo, né, várias coisas que são bastante interessantes na utilização de fibra óptica, né. Temos vantagens e desvantagens. Vou falar um pouco das vantagens, né. Vantagens: características de transmissão superiores aos cabos metálicos. Por utilizar a luz, né, tem imunidade eletromagnética. Ideal para a instalação de redes em ambientes com muita interferência. E as desvantagens? Ali a gente tem: seu custo é superior ao cabeamento, logicamente, né? Se bem que, né, o senhor sabe até melhor do que eu que esse custo da fibra óptica está caindo, né, justamente pela alta utilização, consequentemente mais utilizado, o custo tende a cair. É frágil, né, requerendo que seja encapsulada em materiais que confiram sua boa proteção mecânica. Então, claro, você tem que fazer pelo custo ser alto, você tem que ter uma capa de sustentação e proteção ali bem interessante, né? Senão você vai perder todo o equipamento que você gastou bastante para fazer essa utilização. Necessita de equipamento microscopicamente preciso para instalação e manutenção. Claro, né, se a gente está trabalhando ali dentro de ondas eletromagnéticas, eu preciso de um aparato, né, de instrumentos que tenham uma melhor medição para que a precisão seja maior também, né? Difícil de ser remendada, né? Na prática não poderia ser remendada, mas a gente sabe que os senhores são capazes de fazer esse remendo aí, essa galera que já trabalha na área tem a capacidade de fazer esses remendos até com uma certa facilidade, a gente sabe disso. Transmissão aérea, né, as características: fornece conexões menos confiáveis que os cabos terrestres, né, sua taxa de erro de transmissão é muito alta. Transmissão de superfície, micro-ondas, né, que são as ondas de rádio. Sistema de rádio, transmitido em frequências onde as ondas eletromagnéticas são curtas e se deslocam com alta velocidade. Via satélite, né, gera um atraso ali, no caso, né, aquele delay, de cerca ali de 270 milissegundos. Atraso pode se criar problemas aí dentro de uma rede interativa, por exemplo. A gente sabe que o tempo ali do delay é muito pequeno, mas às vezes acontecem alguns problemas devido a isso aí, né? Micro-ondas, né? Você tem ali o sinal emitido por uma antena parabólica, que é uma outra forma que você tem aí. Micro-ondas nada mais é do que ondas de rádio. Você tem de alcance restrito, 50 km, né? Chega ao seu destino através de repetições, né, sucessivas por antenas colocadas no trajeto, ou seja, esse sinal vai sendo replicado, né, ali ele bota pelo menos ali 50 km, isso vai ter que colocar uma antena justamente para que esse sinal não fique ali naquela rede ali que parou. Também ainda dentro ali das micro-ondas, você pode colocar o sinal, né, a se transmitir é lançado através da troposfera, que é uma das camadas aí que a gente tem da atmosfera, onde é refletido em direção ao nosso destino. Basicamente ali, a troposfera é onde acontece todos os tipos de comunicação que a gente tem na Terra. Então todas as ondas de rádio, né, todas as micro-ondas que rolam na Terra, estão aí nessa parte da nossa camada ali da atmosfera. Outra coisa bastante importante e muito utilizada, né, eu coloquei também de novo, com bastante destaque, né? Inclusive eu estou até usando aqui no meu controle, que é o Bluetooth. Vamos falar algumas coisas aí que são interessantes. Bluetooth é o nome dado à tecnologia de comunicação sem fio, que permite transmissão de dados, arquivos, de maneira rápida e segura através de aparelhos de telefone, celulares, notebooks, câmeras digitais, consoles de videogame digitais, impressoras, teclados, mouse, até fone de ouvido e também outros equipamentos aí, né? O meu controle, como eu te falei, ele funciona através do Bluetooth. Agora vamos ver o que faz a utilização do Bluetooth ser tão interessante, né? Quando a gente tinha antes a parte do infravermelho, por que a gente utiliza hoje o Bluetooth e não mais o infravermelho que a gente tinha anteriormente, né? Esse sistema utiliza a frequência de rádio de onda curta, possui alcance baixo. Isso aqui é uma coisa interessante de a gente perceber.
Se bem que a gente tem, depende da visão que você tenha, né? Daqui a pouco eu vou te dar as distâncias que o Bluetooth pode chegar, mas você pode perceber que a parte principal e importante do entendimento do Bluetooth é a gente saber que é aquilo ali, ó, que é o baixo alcance, né? Ou seja, o alcance é baixo, mas o principal, ele consome pouca energia. Então, é por isso que ele é muito utilizado. Porque, na verdade, você vai utilizar o Bluetooth por ele ter pouco consumo de energia e ele tem alcances pequenos. Então, para todos os tipos de aparelhos remotos que você tenha em pequenas distâncias, é interessante que você use o Bluetooth, porque ele tem pouco consumo de energia, né? Então, se você tem uma bateria, ela vai durar muito. Se é o sistema do teu computador, você não pode ficar despreocupado. Então, você tem aí o baixo custo, baixa utilização de energia, como sendo a sua parte primordial. Onde estão dentro do raio de alcance, os dispositivos podem ser encontrados independente de sua localização, permitindo até que sejam em ambientes diferentes, dependendo da sua potência, para que isso ocorra. O sistema utiliza uma frequência de rádio curta, né, que vai ser ali mais ou menos na casa de 2,4 GHz, para criar uma conexão entre aparelhos habilitados. Como o seu alcance é curto e só permite a comunicação de dispositivos próximos, seu consumo de energia é bem baixo. É uma coisa bastante interessante. Embora existam classes de Bluetooth que alcancem 100 metros, é esse ponto que eu queria falar, né, quando eu falei da questão da distância de alcance. 100 metros é uma distância, né, relativamente grande, né, se você for parar, dependendo do que você for utilizar. A maioria dos dispositivos que conta, né, com esse alcance aí de entre 1 e 10 metros. Então você tem uma determinada classe de Bluetooth que chega a 100 metros, mas 99% dos sistemas de Bluetooth oscila ali entre 1 e 10 metros. Né? Que, embora seja uma desvantagem, ajuda na segurança dos usuários. Bastante importante isso daí, né? Tanto que a gente tem justamente essa questão de você só consegue encontrar um determinado dispositivo e acioná-lo depois de uma autorização prévia, né? Outra garantia de ambiente seguro é que antes de efetuar trocas de dados de arquivo, né, os aparelhos que dispõem de Bluetooth normalmente deve-se ativar a função através da configuração do dispositivo, né? Foi isso que eu acabei de falar. Que você precisa então de uma autorização para utilização ali, para compartilhar também essas informações, arquivos, etc. Então eu coloquei ali as 3 classes, né, para a gente pensar sobre o Bluetooth e suas potências, né, uma relação. Então você tem a primeira classe, né, de 100 metros, potência máxima ali de 100 miliwatts. Você tem a segunda classe de 10 metros, potência de 2,5 miliwatts, e de 1 metro, que seria a potência ali de 1 miliwatt. Então, uma potência que você oscila entre 1 e 100 miliwatts é muito baixa, o consumo de energia é muito pequeno aqui, certo? Transmissão digital, né, dados aí no caso via transmissões digitais, também é interessante a gente pensar, né, tem algumas vantagens, desvantagens também nessa aplicação, né? A parte de simplex, né, de rápido duplex e semi-duplex, também uma coisa interessante. E agora a gente termina então com o nosso questionário, certo? Tudo isso aqui, senhores, serão disponibilizados aos senhores lá, né? A gente vai mandar isso para vocês, vocês vão ter a apostila, vão ter os slides, vão ter todo um material para utilização e para consultar e responder todas as questões, certo? Então a gente fica por aqui e se encontra aí em uma outra oportunidade. Tchau, aquele abraço.